Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir durante todas as matérias que tratarmos dentro desse legislativo. Uma das reclamações que a gente tem ouvido também, senhor presidente, eu tenho trazido para o secretário de Obras a questão dos entulhos nas ruas. Entulhos esses que, antes de ser colocado lá, deveria ser combinado com a Secretaria de Obras, porque o caminhão de lixo ele não tem a obrigação de coletar entulhos. Isso acontece e muitas das vezes ficam lá dias e semanas sem recolher porque não avisaram a Secretaria de Obras. Então é um trabalho que deve ser feito pelo Executivo de conscientização da população, assim como foi feito o post para colocar o lixo nos dias certos, nos horários corretos, para que os animais de rua não acabem destruindo e esparrodando todo o lixo. Também, senhor presidente, em uma conversa há pouco mais de um mês com o secretário de Transporte, o mesmo ficou de marcar uma reunião para que pudéssemos pensar no trânsito de Alvinópolis. A gente tem visto que tem ficado muito povoado de carros durante o dia e ocasionando o trânsito lento, principalmente nos horários de pico das escolas, e pensar alternativas e meios para que a gente possa desafogar o trânsito, estacionamentos de veículos, enfim, dar soluções para que o nosso trânsito possa fluir e de levar cada um dos monopolenses com segurança até a sua casa. Esse mês de maio, nós estamos defendendo as crianças contra os abusos que são praticados. E muitas das vezes esses abusos são praticados por pessoas da sua própria família. Então que a gente possa levantar essa bandeira do Maio Laranja. No dia 30, a gente vai ter um encontro lá no Sindicato de Produtores Rurais para falar sobre esse tema, para que possa ser levantado, para que possa ser mostrado o que de fato vem acontecendo e quais os meios, caminhos que as famílias precisam tomar, as crianças precisam entender e a população precisa compreender. Não se pode mexer com as nossas crianças, não se pode mexer com as nossas famílias. E nós, presidente, como legislativo, precisa defender cada uma dessas crianças que não tem como se defender. Nós precisamos pautar dentro dessa casa, nós precisamos lutar por direitos, investimentos, principalmente no Conselho Tutelar. Já fiz um solicitamento do orçamento do Conselho Tutelar, fiz a solicitação de quem faz parte do Conselho Municipal, da criança e do adolescente. São políticas públicas que precisam ser tomadas, evidências que precisam ser tomadas antes que o pior venha a acontecer. Como vem casos acontecendo nos diversos dias da nossa população alvinópolense, e nós não podemos pagar para ver e esperar que as nossas crianças sejam destruídas, a sua identidade e a sua pureza. Da questão da Praça Benjamin, da questão dos usuários que ficam lá, das pessoas que não estão sendo assistidas. E uma das coisas que a gente precisa fazer, que a administração precisa fazer, é cuidar dessas pessoas, é dar a elas atendimento, é mostrar para elas que tem vida fora daquilo ali, para que não fique acontecendo o que veio a acontecer durante vários dias na nossa cidade. Ficam as pessoas com medo de ir até o local, de levar as crianças para brincar. E, infelizmente, ontem veio a acontecer uma catástrofe, um atentado que levou a óbito um jovem alvinopolense. Questões essas, senhor presidente, que eu já havia conversado com o tenente, questão de segurança, que aconteceu em alguns casos na nossa cidade, e como ele mesmo mostrou e como mesmo tem os dados estatísticos de Alvinópolis, os índices de criminalidade de Alvinópolis são muito baixos. Mas, infelizmente, aconteceram esses dois casos muito próximos uns dos outros. A gente vai ter que voltar a rever as políticas, as ações que são tomadas, que devem ser tomadas para a garantia da vida aqui na nossa cidade de Alvinópolis. Solicitar também, senhor presidente, que o Executivo dê para a gente um sinal de vai ou não reformar a Praça do Gaspar. A gente passa por ali e vê aquela cena horrorosa. Eu pedi até para o secretário de Obras para fazer a limpeza lá dentro, está parecendo uma floresta. Felizmente, fechou, cercou, mas deixou jogado lá. Então a população alvinopolense não tem lugar para ir, não tem lazer, e os poucos lugares que tem estão fechados, estão destruídos, e não tem condição de levar uma criança para brincar na Baixada, praça, nas praças dos distritos, das comunidades. Enfim, são coisas que precisam voltar um olhar diferenciado, para que nós tenhamos local de esporte, cultura, de lazer, de passeio, porque nem sempre, senhor presidente, as famílias têm condição de arcar para ir em um lugar para as crianças, mas na praça pública precisa ser cuidado que nós possamos levar as nossas crianças para brincar, para se distrair em nossa cidade. Voltando a cobrar novamente a insalubridade para os nossos servidores municipais. Já é previsto em lei. Pedimos também o pagamento da progressão e da promoção dos servidores públicos. É um fato que precisa acontecer e que vem sendo postergado, e não pode mais acontecer. Mas aí muitos vão falar de outras gestões. Eu não me interesso por aquilo que passou. Eu fui eleito para esse mandato e é para esse mandato que eu vou cobrar. A gente precisa cobrar a isonomia do poder público. Nós precisamos tratar todos da mesma forma. Precisamos dar a eles as condições de trabalho, o mecanismo de trabalho de forma eficiente. Sabemos que os salários são defasados, estão baixos, e por isso o complementar, a progressão e a promoção são de fatos necessários para que valorize o servidor público. Vim também, senhor presidente, agradecer ao senhor por ter me deixado representar a Câmara Municipal na Conferência dos Idosos. Foi um evento marcante para a nossa população, principalmente para a terceira idade, para que ali pudesse discutir políticas, ideias e ações a serem voltadas para essa geração que tanto já contribuiu para a nossa cidade. É visto que, se nós valorizarmos aqueles que de fato sustentaram por muitos anos a nossa cidade, estaremos cuidando e mantendo escritas as histórias do povo alvinopolense. Senhor presidente, a reunião que o Ivan falou, o Leandro Cassimiro, com a CEMIG. A CEMIG nos mostra que existe caminho para que nossos problemas podem ser solucionados de forma mais rápida. É o quê? A reclamação. Ela nos mostrou, senhor presidente, que é necessário que todo aquele que for afetado, que ficou sem luz, que ficou sem energia, que teve algum equipamento queimado, enfim,
todos precisam fazer a reclamação. Ela mesma citou o exemplo lá de Major, que teve uma vez que ficou sem luz lá e apenas uma pessoa reclamou. Logo, eles entenderam que lá era uma comunidade que tinha pouca gente, porque outra comunidade menor tinha 20 reclamações, então eles atenderam que tem mais reclamações. Então ela deixou isso marcado aqui pra gente. É necessário que a gente reclame, que a gente solicite, que a gente fale o problema que está acontecendo, porque ali gere um registro, um protocolo para que eles façam o trabalho de forma mais rápida. Da fraude que tem acontecido no INSS, eu quero me colocar à disposição do povo alvinopolense, aqueles aposentados que não sabem como pedir a restituição, de entrar com o processo para parar de ter o desconto. Eu me coloco à disposição, poder estar ajudando, poder estar contribuindo para que eles sejam ressarcidos o mais rápido possível. E, para complementar, eu me coloco à disposição do povo alvinopolense. Nós precisamos aqui estar a trabalhar de forma efetiva o nosso mandato. Peço novamente, senhor presidente, coloque em votação para a gente ter as reuniões das comissões, para que fique algo registrado, algo obrigatório, para que a gente possa discutir mais dentro dessa casa os projetos, políticas, as ações que o Legislativo tem tomando e dar respostas mais rápidas para a nossa população. Que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso mandato e tudo aquilo que nós fizermos. Obrigado.